Mais uma vez eu com as minhas reflexões aqui. Essa semana a gente teve uma formação lá no meu trabalho sobre comunicação, respeito ao trabalho, enfim. E a palestrante trouxe um tema muito legal que eu acho que compensa compartilhar aqui com vocês, que é do nosso dia a dia mesmo, que é sobre a comunicação, né? A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente reage às situações que a gente vive diariamente. E isso fala muito sobre a nossa perspectiva, né? Como a gente vê a situação como um todo. E daí o que ela fez? Ela jogou esse tema lá sobre a comunicação e colocou umas imagens lá pra gente assistir. E tinha uma imagem que eu achei bem interessante, que era um marido que estava preparando um jantar para a esposa, todo romântico. E daí ele tá todo feliz preparando esse jantar pra eles lá. E eles têm um gatinho lá que tá brincando e tudo. E ele faz, né? Coloca a mesa, coloca flores, prepara tudo. Coloca comida no forno. Tem um molho lá que ele tava preparando. E aí, não sei o que acontece, ele vai atender o telefone e o gato sobe em cima da mesa, esbarra na panela e cai tudo e vira aquela bagunça. E aí, tipo, ele pega o gato nervoso, né? E aí, na hora, congela a imagem e a esposa abre a porta e, tipo, olha assim, assustada e para a imagem. Daí ela perguntou pra nós assim, o que vocês entenderam, né? O que vocês viram através dessa imagem? E aí, né, a maioria das pessoas, assim, se não tivesse visto o contexto da coisa, ia falar assim, o que tá acontecendo, né? Tipo, ele tá matando o gato e tudo. E nisso, ela explicou o seguinte, que é bem óbvio, mas a gente não para pensar muitas vezes, né? Que toda situação existe um contexto da história, né? Existe alguma coisa por trás que muitas vezes a gente não sabe, a gente não viveu e a gente julga só mesmo aquele momento, a gente julga aquela história daquela situação pelo que a gente ouve, pelo que a pessoa tá contando pra gente, e a gente não conhece o contexto, né? O que aconteceu antes. E isso acontece muito na vida da gente também. A gente julga as pessoas, a gente julga a situação sem saber realmente o que aconteceu, né? Através da nossa visão. E também muitas vezes nós somos julgados, né? Sem a pessoa saber da nossa história, sem saber o que aconteceu. E isso é muito ruim para todo tipo de relacionamento. E inclusive ela enfatiza que por esse fato da gente não saber expressar, reagir a certas situações por não saber o contexto, é onde que acontece muitos problemas nos relacionamentos, né? E ela englobou tudo, né? Trabalho, relacionamento pessoal, emocional, tudo. E nisso ela perguntou assim, como a gente reage a algumas situações que acontecem. E o importante, que ela enfatizou também, é que a gente começa, ao invés de olhar a visão só da nossa ótica, né, só aquilo que a gente tá vendo, a gente procurar compreender como um todo, né? Ou seja, por que tá acontecendo isso? Por que essa pessoa tá reagindo dessa maneira? Por que ele me tratou assim? Por que eu tô tratando ele assim? E daí, fazendo isso, vai ser bom não só pro ambiente que você tá vivendo, né? Como vai ser bom também pra você, porque senão vai ficar guardando, né? Tudo aquilo dentro das suas emoções, né? E às vezes a gente acaba se fechando, assim, dependendo do temperamento. Que cada pessoa reage a certa situação de uma maneira. E às vezes a gente pergunta assim, às vezes a gente vê uma pessoa reagindo de uma forma e a gente fala, nossa, por que ele não fez isso, isso e isso? Porque não é a pessoa, cada pessoa tem um temperamento diferente e cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Se a gente começar a entender a situação como quando a gente começa a ter essa visão, né, de procurar ser mais assim, nossa, por que né, a pessoa tá agindo dessa maneira? Em todas as situações, em todos os relacionamentos, amizade, entre marido e mulher, no trabalho, filhos e pais, enfim, que a gente começa a olhar a situação como um todo, né? Começar a compreender mais, né, o outro, que nem todo mundo tem a mesma reação que a nossa. Nem sempre a gente tá 100% certo, nem sempre a gente tá 100% errado. E eu acho que isso melhoraria. Então, por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês isso.
essa reflexão vai fazer sentido na sua vida. Tenho certeza. Não exigir das pessoas que elas tenham a mesma reação que você, porque ninguém é igual a ninguém. Essa é a mensagem para hoje. Julgar menos e começar a ver as coisas como um todo, em todo tipo de relacionamento. Talvez você vai ter alguma experiência desse tipo, e aí você vai lembrar dessa reflexão. Se fez sentido para você, depois você me fala aqui.